Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise mais aprofundada sobre a solidão. Isso, especialmente na cidade, né? Usando Nova York como palco. Exato. E o nosso guia principal vai ser o livro A Cidade Solitária, da Olivia Lang. Ela mistura a experiência dela com a vida e a obra de artistas que sentiram muito isso. É uma costura muito interessante que ela faz. A ideia aqui é tentar desvendar um pouco essas várias faces da solidão urbana, olhando para a arte que nasceu disso. Perfeito. E olha, a solidão é um tema. É difícil, né? Como a própria Lane comenta, citando a Frida from Reichmann, é algo que as pessoas evitam falar, evitam até nomear. Com certeza. Mas a arte parece que abre uma fresta, né? Pra gente entender não só a dor, mas talvez até um valor nisso tudo. Algo inesperado. Vamos começar então com um nome bem conhecido: Edward Hopper. Quem não pensa em Nighthawks, né? Clássico. Pois é, as pinturas dele mostram muito isso. Gente sozinha, ou então em grupo, mas sem interagir direito, sabe? Em cenários bem urbanos, noturnos, muitas vezes. E tem um curador, o Carter Foster, que ele destacou bem isso, como o Hopper usa a luz, a sombra, as janelas, paredes, Sim. para mostrar essa coisa da proximidade física, mas ao mesmo tempo uma separação enorme. É quase palpável. E o próprio Hopper, né? Era uma figura mais reservada, pelo que se sabe. Sim, e essa linguagem visual dele captura muito bem o que a Lang descreve. Essa sensação de estar isolado, mas ao mesmo tempo exposto. Uma exposição quase insuportável. E o interessante é que ele mesmo, o Hopper, não gostava muito dessa leitura, né? Dizem que ele achava que exageravam nessa coisa da solidão no trabalho dele. É verdade, ele resistia a esse rótulo. O que deixa tudo ainda mais complexo, né? A intenção do artista versus o que a gente vê na obra. Aí a gente pula para outro gigante, Andy Warhol. Uma figura que, assim, a imagem pública era o oposto, né? Super sociável, cercado de gente. Totalmente. A Factory. Exato. Mas a arte dele, nossa, fala muito de isolamento também, de um jeito diferente. Ele usava câmeras, gravadores, quase como uma armadura, sabe? Para mediar o contato. Faz total sentido. E a gente vê isso hoje, né? Com celular, redes sociais, essa mediação constante. É impressionante como ele antecipou isso. E a Lang comenta também que ele era um acumulador, né? Guardava tudo. Talvez os objetos servissem como outra barreira contra a intimidade. Pode ser. E aquela obra dele focada na fala, o livro A Air, que é basicamente transcrição de conversas. Fascinante isso. É fascinante porque mostra como a linguagem, mesmo aos montes, pode acabar não conectando nada, pode até isolar mais. Ele capturava tudo, trivial, confissões. Talvez ele fosse o ouvinte perfeito para quem só precisava falar, mas ao mesmo tempo revelava essa dificuldade da comunicação de verdade. Falando em comunicação e isolamento, a história da Valerie Solanas é trágica nesse sentido. Muito. Autora daquele manifesto radical, o Scam Manifesto. E que atacou o Warhol, né? Deu tiros nele. Exato. A Lang descreve ela como alguém super inteligente, mas também muito solitária. E com um desejo enorme e frustrado de conexão, de ver conhecimento pelo que ela escrevia. Principalmente uma peça que ela queria que o Warhol produzisse, né? Isso. E essa falta de reconhecimento parece ter sido um gatilho para a violência, que só levou a mais isolamento ainda para ela. É um ciclo terrível. E essa sensação de marginalização, de silenciamento, a gente vê explodir de outra forma na obra do David Wojnarowicz. Ah, sim. A arte dele é muito visceral. Nasce de uma vida muito dura, né? Abuso, a questão de ser gay numa época hostil e depois a crise da AIDS. Ele usava de tudo, né? Foto, texto, colagem, para dar voz a coisas que ele sentia que tinha que esconder. Era um testemunho mesmo. Exato. E os piers de Nova York, que aparecem tanto na obra dele, viram um símbolo muito forte. É verdade. Eram espaços de liberdade, de conexão anônima ali na margem, mas depois, com a AIDS, viraram lugares de perda também, né? Uma perda avassaladora. Totalmente. A epidemia trouxe essa camada nova de solidão, que era a solidão imposta pelo estigma, aquilo que o Goffman chamou de marca social, né? Que desumaniza, isola. E de forma brutal. Wojnarowicz viveu isso muito de perto.
Perdeu o amigo e mentor, o Peter Ruger, e ele mesmo foi diagnosticado. E outras figuras também, como Klaus Nomi, aquele cantor performático. Nossa, o Klaus Nomi foi um dos primeiros famosos, né? Morreu muito isolado. É terrível pensar nisso. E esse isolamento, pelo estigma, a gente sabe hoje, tinha até efeito físico, né? Ligado ao estresse crônico, afetando o sistema imunológico. Exatamente, essa vulnerabilidade do corpo exposta pela AIDS, talvez isso tenha até acelerado um pouco a busca por conexão em outros espaços, sabe? Espaços não físicos, virtuais. Faz sentido. E aí entram aqueles experimentos meio malucos do Josh Harris no fim dos anos 90. O Quiet, o We Live in Public. Sim, que exploravam justamente isso. Vigilância, exposição online e um tipo novo de solidão que podia surgir dali. Muito antes de rede social ser o que é hoje. Era um prenúncio mesmo do que a gente vive hoje, né? Essa dinâmica de conexão e isolamento online. Assustadoramente preciso. Então, o que a gente vê com tudo isso é que a solidão na cidade é multifacetada. Pode ser algo existencial, pode ser fruto do ambiente, pode ser intensificada por uma crise de saúde como a AIDS, ou pelo jeito que a gente usa a tecnologia. E a Lang mostra bem como a arte não só reflete isso tudo, mas pode ser um jeito de lidar, né? De encontrar algum consolo, talvez até uma conexão, olhando para o que os outros criaram. Exato. É quase como encontrar companhia na solidão do outro, através da arte. E para a gente pensar um pouco, para fechar, a Lang sugere uma coisa interessante que ela chama de gentrificação das emoções. Como assim? Tipo, a gente tratar sentimentos difíceis como a solidão só como um problema químico, algo a ser consertado, com remédio talvez, e não como uma resposta válida a um mundo que às vezes é injusto ou simplesmente a condição humana. Entendi. Como se a gente quisesse limpar a cidade interna desses sentimentos indesejáveis. Exato. E olhar para esses artistas, Hopper, Warhol, Wojnarowicz, Solanas, desafiam um pouco essa visão simplista, né? Talvez convide a gente a se relacionar de um jeito mais honesto com esse sentimento, que é tão fundamental no fim das contas. Especialmente hoje, né? Nesse mundo que se diz tão conectado, mas onde tanta gente se sente à deriva. Fica aí a reflexão.